Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre a possibilidade de Renato sair após o Clássico Grenal. Uma derrota, uma goleada, um desempenho muito ruim pode fazer o treinador do Grêmio não permanecer até o final da temporada? O que dizem as pessoas dos bastidores do Grêmio a respeito disso? E Adriel, o goleiro que foi destaque dentro de campo, mas problemático fora, está emprestado ao Bahia até dezembro. Ele retorna ou não retorna para a próxima temporada? Essa é justamente uma posição muito debatida dentro do Grêmio e também pelos torcedores. E uma estratégia que foi utilizada em um outro clássico Grenal pode ser repetida para o clássico 4-4-3 no dia 19 no estádio Beira-Rio. É tudo isso em nome de KTO.com depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Então, like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações e deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. Uma estratégia que foi utilizada pelo técnico Renato Portaluppi em um clássico Grenal, com alguns elementos parecidos, pode ser repetida para o clássico que teremos nos próximos dias. A gente tem feito um certo debate, algumas análises de possibilidades do time do Grêmio que ainda é um mistério e que sim, pode ser formado de várias maneiras. O Grêmio curtiu neste domingo, os atletas, o Renato, o último dia da folga. Nesta segunda-feira, na parte da tarde, no CT Presidente Luiz Carvalho, os trabalhos serão retomados. E aí Renato começará a colocar em prática as suas ideias para este confronto. Em vários momentos importantes, contra diferentes adversários, Renato já colocou um time mais defensivo, entendendo que era uma necessidade. Mas uma estratégia específica de um outro clássico Grenal pode se repetir e é a seguinte. Já debatemos aqui o Grêmio, quem sabe, com 3 zagueiros, o Grêmio com um sistema novo, mas algo diferente foi feito em um Grenal que o Grêmio até perdeu, mas perdeu por menos do que se imaginava. A colocação de 4 volantes, sim, é mais uma possibilidade. Teve o Grenal que o Grêmio entrou em campo com 4 jogadores de marcação. Na oportunidade, Vilhaçante, Dodi, Duqueiroz e PP. Um Grenal que muitos imaginavam que o Grêmio seria goleado, porque vivia uma má fase em relação ao desempenho, e pelo contrário, o Inter aí sim, uma boa fase, ou até excelente, jogava muito bem, tinha resultados também. E dentro disso o Grêmio sustentou bem, o Vilhaçante inclusive marcou um dos gols. O Grêmio saiu na frente, levou o empate, esteve novamente à frente do placar, mas levou novamente o empate no final, a virada com um gol de pênalti. Dentro disso, Renato pensa o time, e essa possibilidade dos 4 volantes seria da seguinte forma: Vilhaçante e PP já formam a dupla. O Edenilson tem sido o terceiro, e não é bem um volante, né? Diferente do Duqueiroz, o Edenilson é mais um meia, tem uma chegada à frente, é um jogador que faz uma transição bastante interessante. E o outro jogador seria o Dodi, que aliás, nesse Grenal que estou lembrando aqui, foi um dos destaques do Grêmio, responsável por marcar os principais jogadores do Internacional. O Grêmio teria o Dodi como principal jogador de marcação, o Vilhaçante também marcando muito, mas com uma mobilidade maior, que é uma das principais características dele, o PP para o Grêmio ter a bola e o Edenilson com uma chegada maior à frente, ajudando o Cristaldo e ajudando o centroavante Bright White. Ou seja, dessa forma, quem sairia da equipe seria o Soteldo ou o Aravena, né? A gente já falou sobre a possibilidade de haver uma disputa entre os dois, nesse caso nenhum dos dois atuaria. Lembrando que essa é apenas uma possibilidade, entre outras que existem. Afinal de contas, estamos falando de um clássico Grenal muito importante, com vários elementos, e um deles é o mistério que o Grêmio fará na sua escalação até momentos antes da partida. Já falamos aqui sobre essa dúvida entre Soteldo e Aravena. Já falamos aqui sobre a dúvida na lateral esquerda entre Fábio e Mike. Já falamos sobre a possibilidade de 3 volantes, de 3 zagueiros. Muita coisa pode acontecer e 4 volantes é mais uma que não podemos desconsiderar.
Eu quero a tua opinião, acima de tudo. O time que tu escalaria para o Clássico Grenal, para que o Grêmio entre em campo equilibrado, com boa sustentação defensiva, mas também com boas chegadas à frente, para ter um bom resultado no Grenal. E, aliás, o que seria um bom resultado no Grenal? Um empate já seria positivo ou o Grêmio precisa vencer no estádio Beira-Rio? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Bom, vamos lá. Adriel. Ele está voltando para o Grêmio? Ele pode voltar para o Grêmio? Qual é a situação do Adriel? Eu fui atrás dessa informação porque nos últimos dias gravei um vídeo sobre a situação dos goleiros e muita gente veio perguntar. Muitos gostam do Adriel, lembram com carinho das boas atuações dele. Aliás, se falamos que Marquezin tem muitas dificuldades para defender pênaltis e tem, o Adriel, pelo contrário, não tinha. Era pegador de pênaltis, inclusive, em determinado momento classificou o Grêmio em uma competição justamente desta forma. O Adriel está emprestado ao Bahia até dezembro e o contrato dele com o Grêmio vai até o final do ano que vem. O que as pessoas do Grêmio dizem é o seguinte, que dificilmente ele ficará, embora não descartem. O ponto é, o Bahia pagou pelo empréstimo, embora lá ele não seja titular, o Bahia gosta do Adriel. Existe um valor de passe que está fixado no contrato. Se o Bahia exercer este valor, não precisa nem negociar com o Grêmio, fica já com o Adriel em definitivo. O Grêmio acha que existe uma possibilidade bastante concreta disso acontecer. Os problemas extra-campo do Adriel fazem com que hoje o Grêmio não tenha muito desejo de contar com esse jogador. Mas tem um elemento bem importante em relação a isso, que é o treinador. Muitos desses problemas foram também decididos pelo Renato, junto com a diretoria, obviamente, que decidiram emprestar o jogador. Um novo técnico pode vir com uma nova ideia e dizer o seguinte: eu quero o Adriel, acho importante e vou aproveitar. E aí tudo poderia mudar. Mas hoje o que se diz dentro do Grêmio é que a chance maior mesmo é dele não ser aproveitado na próxima temporada, com uma chance boa dele jogar mais uma vez no Bahia, mas aí agora com contrato definitivo. Bom, vamos lá. Renato, ele pode sair após o Clássico Grenal, dependendo do resultado? O que dizem as pessoas dos bastidores do Grêmio sobre isso? Eu vou te contar, mas antes o recado da KTO, lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. KTO.com, 20% de bônus no teu primeiro depósito, utilizando o cupom Soares. Para maiores de 18 anos, brinque com responsabilidade, KTO.com. Bom, vamos lá. Renato pode ser demitido se o Grêmio perder o Clássico Grenal por um resultado expressivo. Daqui a pouco o Inter jogando muito melhor, o Grêmio não conseguindo se achar dentro de campo, um 3-0, tomara que não, mas vamos lá. Dentro disso, mudaria o treinador? O presidente junto com a diretoria demitiriam o Renato? Ou o próprio Renato pode pedir para sair? Qual é a situação do treinador que já está bastante pressionado no cargo? É o seguinte, gente. Renato não sairá do Grêmio. A resposta é bem definitiva. Não tem situação de, de repente se for assim ou assado, vai depender de uma análise, isso, aquilo. Não. Independente do resultado do Grenal, as pessoas do Grêmio garantem isso. Todas que a gente conversa garantem isso. Independente do resultado do Grenal, Renato não será desligado, não sairá do Grêmio. Então, se o Grêmio perder o Grenal de 3-0, 4-0, o Grêmio não vai desligar o Renato. A única chance do Renato sair do Grêmio após o Grenal é se ele pedir demissão. Que eu não acredito, sinceramente, por tudo que o Renato tem falado, tanto nos microfones quanto nos bastidores, eu não acredito que ele pediria demissão. O Renato garantiu que com ele o Grêmio não será rebaixado e ele vai, pelo menos até o final do ano, no comando do elenco. E o Grêmio não vai demitir, não interessa o que aconteça no Clássico Grenal. E claro que a torcida, por uma vitória, pela rivalidade, pelos resultados, mas também pelo trabalho do Renato, para que ele possa se fortalecer, melhorar essa relação com o torcedor até o final do ano, pelo menos, que aí as coisas vão se decidir para 2025. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva, isso é muito importante. Também ativa as notificações e deixa a tua opinião aqui nos comentários. KTO.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.